Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, hoje 19 de novembro, terça-feira. E tivemos duas operações da Polícia Federal, duas operações importantes. Uma lá no TJ, no Tribunal de Justiça da Bahia, sim, venda de sentença num esquema de grilagem lá absurdo, uma área no oeste da Bahia, que seria aí correspondente a até 5 vezes toda a área de Salvador, toda a área metropolitana de Salvador. Então é um esquema que já vinha sendo investigado em relação justamente às pessoas que estão envolvidas nisso, né? Tem até um cônsul honorário aí, fajuto de Guiné-Bissau, advogados, alguns advogados até estiveram aqui na Posse do Aras, fizeram selfie com o PGR, elogiando aí o Augusto Aras, e agora estão sendo presos, né? Agora foram presos pelo próprio PGR, que é da Bahia e que autorizou, né, fez a solicitação, inclusive o pedido aí de prisão dessa gente. Não só prisão, mas também um afastamento de desembargadores e de juízes. Olha, foram afastados Gesivaldo Brito, desembargador e atual presidente do TJ, José Olegário Monção, desembargador, ex-corregedor-geral e ex-vice-presidente do TJ, Maria da Graça Osório, desembargadora e atual segunda vice-presidente do TJ, Maria do Socorro Barreto Santiago, desembargador e ex-presidente do TJ, e Marivalda Moutinho, juíza designada pelo TJ para atuar na primeira vara civil lá de Formosa do Rio Preto, que é a região justamente que está, vamos dizer assim, que é a região que é pivô dessa investigação aí, que está no meio dessa disputa pela posse, né, dessa área. Então, e Sérgio Humberto Sampaio, juiz titular da 5ª Vara de Substituições da Comarca de Salvador. Então, foi o ministro Og Fernandes, né, do STJ aqui de Brasília, a pedido do PGR, determinou então o afastamento cautelar desses desembargadores por venda de sentença. Realmente um absurdo, e a gente só fica naquela nossa velha conversa, né, de que é preciso limpar o judiciário. Existe uma banda podre do judiciário. Há pouco tempo mesmo teve operação lá na Bahia também, no Tribunal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho. Então realmente, assim, quando a gente se depara com isso, é lastimável, mas só confirma a nossa suspeita, né, de que realmente é preciso depurar o judiciário em todos os níveis, em todas as instâncias. Bom, na decisão que autorizou essa prisão, o ministro Og Fernandes diz haver conjunto probatório e indícios claros do esquema criminoso. Segundo ele, idealizado por Adailton Maturino, esse cônsul, né, honorário de Guiné-Bissau no Brasil. Ele, inclusive, aparece aí, até a esposa dele também foi alvo de prisão. Eles colocaram um laranja, né, um borracheiro como laranja, como suposto proprietário dessa área, né, essa área gigantesca, que nesse caso aqui é uma área de até 3 vezes Salvador, para vocês terem uma ideia, mas a área em conflito consegue ser ainda maior. Inclusive essa área aumentou em função de decisões dos próprios magistrados, né? E um conflito aí que vem já de décadas, só que de repente no ano passado se resolveu. Quer dizer, não se resolveu, mas no ano passado aconteceu aí uma movimentação no processo e isso passou a andar, mas é óbvio que chamou muita atenção, e aí esse advogado Adailton Maturino aparece como um dos proprietários aí dessa área através de uma empresa, uma holding, né, que aparece efetivamente como a proprietária disso. E o borracheiro figura ali com um percentual bem pequenininho, que provavelmente seria pago aí para figurar como laranja desse processo. É mais um desses esquemas, mas eu acho que o pessoal, a ambição foi muita, né, porque realmente envolveu aí a cúpula do TJ da Bahia. Bom, o ministro Og descreve que essa organização criminosa escora-se na atuação de advogados e servidores do Tribunal de Justiça, também
foi alvo o secretário-geral do TJ, como intermediadores da venda de decisões judiciais por desembargadores e juízes, né, a fim de realizar um gigantesco processo de grilagem na região do Oeste Baiano, com o uso de laranjas e empresas para a dissimulação dos ganhos ilicitamente oferidos. Apenas o caso de uma suposta compra de liminar da desembargadora Maria da Graça Osório, em 2014, envolveu propina no valor de 1,8 milhão de reais. O homem que delatou essa negociação, vejam só, Genivaldo dos Santos Souza, foi executado em praça pública à luz do dia com 8 tiros naquele mesmo ano. E o executor, que agiu mediante recompensa, também foi morto com sinais de execução no ano passado, queima de arquivo. Og Fernandes fala em possível operação, né, de queima de arquivo. Olha o nível do negócio, quer dizer, você está envolvendo com, não é só pagamento de propina, você tem assassinato, você tem execução em praça pública, e isso envolvendo os magistrados que deveriam estar aí zelando, né, pela aplicação, né, da lei. É impressionante, é um negócio surreal, é a cúpula do Tribunal de Justiça lá da Bahia. E nós estamos vivendo também algo parecido no Rio de Janeiro, com a delação, né, de alguns alvos lá da Lava Jato, inclusive aquele ex-dirigente, né, da FETransport, o Leles Teixeira, que vem justamente na sua delação premiada, vem entregando alguns desembargadores e juízes, até promotores lá do Rio de Janeiro. Então, voltando ao nosso caso aqui, eu tirei alguns exemplos, a gente publicou muita coisa, tivemos acesso à decisão do Og Fernandes, tem tudo no site disponível para vocês, mas a gente foi tirando aqui algumas coisas, eu peguei algumas coisas para destacar para vocês. Olha, só a desembargadora Maria da Graça Osório, alvo aí da Operação Faroeste, né, tá bem batizada a operação, possui 57 contas bancárias em seu nome, pelas quais movimentou 13,3 milhões de reais desde 2013. Ela é suspeita, ao lado dos outros desembargadores, justamente de participar dessa venda de decisões. Tem a carinha dela aqui, né? Parece uma senhorinha, mas 57 contas bancárias para poder aí tentar lavar, né, a propina por venda de sentença. Essa coisa mais absurda que tem no judiciário é você ter venda de sentença. Bom, nós tivemos aí também a Operação Patron que foi em cima, novamente, né, do Dario Messer, o mega doleiro, né, que foi preso foi alvo na primeiro da Operação Câmbio e Desligo, ficou mais de um ano foragido. Depois a Lava Jato descobriu que ele estava num apartamento em São Paulo, apartamento da namorada. A namorada dele, que é a Mira de Oliveira Taide, é filha de uma ex-deputada, né, e de um ex-vereador lá de Campos, né? Ela inclusive foi deputada federal, a Alcione Maria Ataíde, Alcione, que é prima do Garotinho, para vocês terem uma ideia aí também de como a corrupção ela se alastra, ela está entremeada, né, em todas as esferas, né? Inclusive essa operação de hoje, eu fiz uma série de posts ao longo do dia mostrando conexões com várias outras operações, com Banestado, com Castelo de Areia. Olha, realmente é impressionante. Mas dessa vez, então, alvos aí de mandados de busca e prisão, e de busca e apreensão e prisão. Ao todo, 20 alvos, 17 prisão preventiva e 3 prisão temporária. Além do próprio Dario Messer, que está preso, né? Foram presos a namorada dele dessa vez, porque quando descobriram tudo, fizeram a busca e apreensão, pegaram o celular dele, né, nesse apartamento da namorada, descobriram que ela e a mãe e outras pessoas faziam uma espécie de blindagem, ajudavam, né, o Dario Messer na sua fuga, né, em permanecer foragido da justiça. Não só aqui no Brasil, também havia uma estrutura no Paraguai. E nessa estrutura do Paraguai, essa estrutura do Paraguai envolvia a própria advogada que o Dario Messer contratou quando virou alvo da Lava Jato,
que ela é filha de um ex-senador paraguaio, né, que é a Maria Letícia Bobeda Andrada, que inclusive negociou por Darío Messer, para que ele não fosse extraditado, o pagamento de propina de 2 milhões de dólares para o então ministro do interior paraguaio, que hoje simplesmente é o chefe de gabinete do atual presidente. Olha, não é fácil, mas vamos lá. Então aqui no Brasil, várias pessoas foram presas, no Paraguai ainda estão aguardando, foi feita a inclusão do nome dessas pessoas na difusão vermelha da Interpol. A Polícia Federal ainda está fazendo todo o procedimento para pedir a extradição desses alvos e um dos alvos é simplesmente o ex-presidente do Paraguai, o Horácio Cartes, que nós já sabemos, já divulgamos, já publicamos aqui várias vezes. Ele é sócio do Darío Messer em diversas operações e empreendimentos. O que a Lava Jato trouxe dessa vez é muito mais do que apenas lavagem de dinheiro. Há indícios de envolvimento com o tráfico de drogas, com contrabando de armas e de cigarros. Inclusive o Horácio Cartes, ele é dono de uma das maiores fábricas de cigarros e responsável ali por fazer o contrabando para o Brasil. Então as próprias autoridades brasileiras têm conhecimento de que a fábrica do Horácio Cartes é uma das responsáveis pela maior parte do contrabando, é uma líder no contrabando de cigarros para o Brasil. Então foi preso um sujeito chamado Roland Gerbaud, que eu já mencionei aqui outras vezes, por causa do seu envolvimento através da KBO Capital, né, uma gestora de ativos, seu envolvimento nas fraudes do Postales, mais uma vez fundos de pensão. Então, para vocês terem uma ideia de como as coisas se entrelaçam. Então, o Darío Messer, com o acesso ao celular do Darío Messer, a Lava Jato conseguiu descobrir trocas de mensagens com um dos grandes empresários paraguaios, também envolvido com esses crimes, que é o Roque Fabiano, é dono do maior shopping lá, que ali o pessoal frequenta, os brasileiros vão, atravessa a Ponte da Amizade, né, naquela região ali de Cidade del Este, e ele foi aí o intermediário, né, para não deixar suspeita, de tentar limpar aí as pegadas, né, os rastros da comunicação. Ele serviu de intermediário, até levando cartinha do Darío Messer para o Horácio Cartes. E o Horácio Cartes, então, que nega aí qualquer envolvimento, diz que está tranquilo, a defesa dele diz que está tranquilo, ele está tranquilo, mas o fato é que está muito claro, há inúmeras provas mostrando como o Horácio Cartes ajudou aí na proteção, inclusive repassando 500 mil dólares para que o Darío Messer pudesse pagar os serviços jurídicos da sua advogada, né? Então, realmente, aí, a operação importante, mais um tijolinho da Lava Jato aí, mais uma peça nesse quebra-cabeças, né? Realmente, o Darío Messer é um personagem muito estratégico, personagem-chave, porque toda a operação de lavagem de dinheiro coordenada por ele no Brasil, através de uma rede de mais de 40 doleiros, né? A gente já relatou isso, a Câmbio Desliga, que trouxe essa informação, vamos dizer assim, o rastreamento de todo esse tipo de operação. Essa rede atendeu a todo tipo de ORCRIM, de organização criminosa, inclusive as ORCRIMs políticas, né? Os partidos políticos que lavam dinheiro até hoje, através de operações aí de pagamento de propina e tal. Então, ele é muito importante, ele é um arquivo vivo, o Darío Messer. Falou-se aí que ele poderia fazer uma delação premiada, ainda não fez, realmente não avançou nessa questão da delação premiada, mas seria impactante, provavelmente, uma delação premiada desse sujeito. Bom, então temos aí esses 20 alvos. Eu também destaquei várias coisinhas aí, né, dessa operação, está tudo disponível, também pegamos aí a decisão e disponibilizamos no site com uma série de detalhes. Seguindo aqui no noticiário, hoje o Augusto Aras pediu para o STF que revogue a decisão do Dias Toffoli que suspendeu a investigação do Flávio Bolsonaro, ou seja,
que ele revogue a polêmica liminar que foi concedida ao Flávio Bolsonaro no âmbito de um processo que não tinha nada a ver com o caso do Flávio Bolsonaro, muito menos com o caso de Coaf. Essa manifestação, muito bem trabalhada ali por os assessores do Augusto Aras, que inclusive teve de responder. Augusto Aras se viu na sua primeira, tendo de enfrentar aí, já tinha passado a primeira crise, a questão da segunda instância, em que o seu desempenho foi decepcionante, muito tímido, foi muito pressionado pela sua equipe, pelos seus assessores, os demais subprocuradores, e agora, realmente, se ele não tomasse nenhuma providência, a gente está falando da redução, da limitação dos poderes de investigação do próprio Ministério Público, até da inviabilização, desculpem, de você inviabilizar essas investigações em parceria com o COAF, com a Receita, usando as informações globais. Eu vejo aí alguns comentaristas políticos, pessoal que não entende nada ou que finge que não entende, falando de quebra de sigilo, e não há quebra de sigilo. Todo o acesso a informações fiscais e bancárias, tanto por parte do COAF, do ex-COAF, agora o IFE, tanto por parte da Receita Federal, todo esse acesso ele é totalmente legal, ele é regulamentado, tem diversas leis, e inclusive protocolos internacionais, tudo internalizado aqui pelo Brasil, nas melhores práticas de combate à lavagem de dinheiro no mundo. E agora querem destruir, como eu falei antes, destruir todo esse sistema, porque esse sistema é que nos levou a própria Lava Jato, a desvendar o Petrolão, o maior esquema de corrupção do planeta. Então, o Aras pediu a revogação, obviamente aí teve de se posicionar de uma forma dura, não é o estilo dele, mas teve de se posicionar, e deixando muito claro, que é preciso que amanhã o STF decida por manter a legalidade dessas atividades e desses compartilhamentos de informações, que são importantíssimas para fazer essa máquina de fiscalização funcionar, do crime funcionar. Então, ele diz que a decisão do Toffoli deve ser revogada, de modo a que o julgamento que se aproxima recaia exclusivamente sobre o tema original do recurso extraordinário. Qual é o tema original do recurso extraordinário? A questão lá da CPMF que eu expliquei ontem, que não está nem mais em vigor. Então é disso que se trata, a manipulação, para vocês verem o nível de manipulação que o Toffoli produziu dentro desse processo, de pegar um recurso extraordinário, fazer diligências em cima disso, resolver investigar pessoas, agentes públicos, órgãos, resolver investigar outros órgãos que não tem nada a ver com o assunto, discutir temas que não tem nada a ver com o assunto, quer dizer, um absurdo atrás de outro. Ele disse o seguinte: tais órgãos de persecução penal não têm acesso à integralidade dos dados fiscais e bancários dos contribuintes, aquilo que eu acabei de dizer, mas apenas aqueles dados específicos cujo repasse se faça necessário a atingir os fins legais, no caso, a possibilitar que o Estado atue na prevenção e repressão de ilícitos penais. Vale dizer que todo esse acesso ele é registrado no sistema. Quando o Gilmar Mendes ficou irritado ali, que acessaram as informações fiscais dele, da esposa, e inclusive o próprio Toffoli também, da esposa, o que aconteceu? Eles rapidamente conseguiram identificar os auditores fiscais que tiveram acesso a isso. Por quê? Porque qualquer acesso que é feito ele é registrado no sistema, qualquer acesso precisa ser autorizado, ele precisa estar relacionado a determinada investigação. Então não é essa zona que estão querendo fazer com que você acredite que seja, Isso aí é um sistema que vem funcionando vem se aperfeiçoando, vem funcionando, perfeitamente, vem aí com óleo na máquina funcionando até eles resolverem pegar aí uma questão pontual. E eu sempre falo aqui, questões pontuais, abusos pontuais de determinado servidor, vacilo daqui, cometeu um crime ali, ou errou do outro lado, tudo isso tem controle, Você abre um PAD, você abre uma sindicância, você verifica que realmente houve intenção, qual foi o prejuízo daquilo, você pode punir, pode exonerar, você pode fazer o que você quiser, pontualmente identificando o crime e o responsável, individualização da conduta, é assim que é feito, e não essa generalização imbecil, que se pretende impor para desmontar
o aparato de combate ao crime que foi montado, que levou anos, décadas para ser montado no Brasil. Bom, o Aras reafirmou que o MP não acessa a integralidade dos dados financeiros, como eu acabei de dizer, e disse mais, que condicionar o envio de dados do COAF à intermediação judicial é subverter a lógica. O que ele diz? Subverte a lógica do próprio funcionamento das unidades de inteligência financeira no mundo inteiro. Por quê? É produção de informação de inteligência financeira. Então, é uma informação que ela vai originar uma investigação. Tá? Então, por todos os argumentos, ele explica que condicionar o envio de RIFs, relatórios de inteligência financeira detalhados ao MP, à polícia, à intermediação judicial, é subverter a lógica do funcionamento da UIF, descumprir os padrões internacionais de combate à lavagem, de financiamento ao terrorismo e tornar provável a inclusão do Brasil como um país não compliant das recomendações do GAFI. Bom, é isso, né? Enfim. E o Toffoli, a gente ontem registrou a desistência dele em ter acesso aos dados bancários e fiscais lá, produzidos, justamente esses RIFs produzidos pelo COAF nos últimos 3 anos, mais de 19 mil RIFs envolvendo o sigilo bancário e fiscal de mais 600 mil pessoas. O Toffoli foi pressionado a desistir disso e hoje também desistiu de acessar as representações fiscais para fins penais da Receita, que são justamente aquelas que originam ações penais. A Receita atua na sua fiscalização, identifica o problema, ela atua administrativamente em cima daquilo, depois concluído o processo, ela encaminha isso para o Ministério Público para que avalie a abertura de uma investigação. Tá? Então, assim, vamos lá. Amanhã, então, provavelmente, segundo o Alexandre de Moraes, né, o Renan falou com ele lá na porta do Supremo, segundo o Alexandre de Moraes, amanhã o julgamento vai ser acirrado. Já se fala, inclusive, que o Toffoli mudou de ideia, recuou no seu posicionamento porque entende que vai perder. Eu espero que realmente seja o caso. Até para que a gente possa ter um suspiro de esperança, né? Tivemos aí, o STF começou a julgar o Renan em mais um dos seus casos, envolvendo aí a Transpetro, mas o julgamento foi suspenso. É um esquema que envolve aí pagamento de propina a aliados. Não vou entrar em detalhe, foi suspenso. Quando a gente retomar, a gente volta. Bolsonaro assinou a sua carta de desfiliação do PSL, finalmente. A Itália negou um novo recurso e manteve a prisão perpétua de Cesare Battisti, terrorista, e o Fux, para não ficar só na notícia boa, o Fux fechou a noite aí, liberando o julgamento do processo contra o Deltan lá no CNMP. Ele havia suspenso, né? Ele suspendeu isso na semana passada, avaliou que estava tudo ok e resolveu liberar. Então o CNMP vai poder julgar o Deltan Dallagnol, porque numa entrevista à CBN ele disse que o Supremo passava a mensagem de leniência com a corrupção. É só uma impressão, né, gente? Muito obrigado pela audiência, nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista. Não deixem de compartilhar e curtir o vídeo. Um abraço.